Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula aqui com o professor Rogério e a gente vai aprender mais algumas coisas importantes aqui dentro do PowerPoint nessa aula gravada, né? Depois a gente se encontra aí no Hangout para a gente poder discutir o que vocês conseguiram fazer, né? E reforçar esses conhecimentos. Então vamos lá, eu já vou começar aqui, o meu PowerPoint já está sendo aberto neste momento. Vou só levá-lo para a tela que vocês estão visualizando, né? Porque ela está, a tela está preta aí, não tem nada agora. Opa, aqui, muito bem. Então tá aqui meu PowerPoint. E vamos lá, vou começar uma apresentação em branco, tá? E eu queria trabalhar com vocês hoje aqui um tema que muitas vezes vocês vão trabalhar isso, vocês vão ver isso com a professora dentro da sala de aula na matéria de matemática, né? E talvez até em algumas outras matérias que tratem algumas coisas, alguns números, né? Como geografia, às vezes vocês podem até visualizar isso também, ok? Nós vamos trabalhar com gráficos. Gráficos. Vamos criar gráficos aqui dentro do PowerPoint, ok? Então eu aproveitei esse slide de título para colocar o título da nossa aula de hoje. E eu vou criar, então, um segundo slide em branco aqui, tá? E é nesse slide que eu vou criar meu primeiro gráfico. É muito fácil montar um gráfico através dos programas do Office da Microsoft, seja no PowerPoint que a gente está utilizando, seja no Excel, seja no Word, qualquer um desses programas do pacote de escritório da Microsoft, é muito simples de montar um gráfico, tá? A gente vai fazer isso com o PowerPoint, para a gente ter uma noção do que dá para ser feito aqui, ok? Então, vamos lá. Tudo que eu quero colocar no slide, a gente tem aprendido desde o início das nossas aulas remotas. Tudo que eu quero colocar dentro do meu slide, eu vou no menu Inserir. Inserir o sinônimo de colocar. E aqui eu tenho a opção gráfico. É facinho assim mesmo, ó, inserir gráfico. Claro que aí ele vai abrir para a gente uma janela com diversas opções de gráfico. A gente não vai explorar todas aqui. A gente vai explorar aqueles que serão mais utilizados junto com o professor em algum momento na aula de matemática ou em alguma outra aula, tá? Talvez vocês até já tenham visto um pouco disso com o professor, não tenho certeza. Mas a gente vai fazer aqui alguns gráficos de coluna, linha, pizza, tá? Que são os mais comuns. Então, eu já estou aqui, ó, em coluna. Se eu clicar em linhas, ele vem mostrar os modelos de gráfico de linhas. Se eu clicar em pizza, ele traz os modelos de gráfico de pizza, né? Barras, tá? E assim por diante. Eu vou trabalhar primeiro com colunas, que é a primeira opção que nós temos aqui. E aí, em colunas, nós temos vários modelos aqui, ó. Tá? Alguns modelos são 3D, ó. Você traz o mouse aqui embaixo, em cima do modelo, ele dá uma ampliada para você visualizar como é, ó. As barrinhas são em 3 dimensões. O primeiro aqui, a barrinha já é chapada, ela não é em 3 dimensões, tá? Ó, ela é chapada, ok? E aí tem outros modelos, ó, você pode escolher, tá? Para fazer o seu gráfico. Eu vou pegar o primeiro em 3 dimensões aqui, esse aqui, tá? Ok? Vou clicar no botão OK. E aí, o que vai acontecer? Vamos ver. Está trabalhando. Opa, aqui, ó. Ele trouxe um gráfico já para mim, a princípio, mas ele traz também uma tabela de números aqui em cima para mim. Por quê? Porque um gráfico serve para quê? Para representar números, tá? Então, se eu estou montando um gráfico, eu tenho que informar para ele quais os números que ele vai representar, certo? Então, vamos lá. Vamos supor aqui que eu vou colocar, então, uns alunos aqui, ó. O João, o José, o Pedro e a Gioconda. Gioconda. Tá? Eu estou usando aqui os quadradinhos que já tinham nomes, mas eu posso colocar mais nomes também para baixo, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui bem na borda dessa tabela e dar uma esticada aqui, ó. Aqui, tá? Eu posso colocar mais nomes. Aqui eu vou colocar assim, ó. Um trim, que seria o nosso primeiro trimestre. 2 trim e 3 trim.
tá? E aqui eu vou arrumar, vou colocar a nota do primeiro trimestre do João, ele teve 6. Aí no segundo trimestre, eu posso andar com a setinha do teclado, tá? Ó, a setinha do teclado para baixo, para cima, para o lado, eu posso andar com ela, tá? No segundo trimestre que o João teve 5. E no terceiro trimestre ele teve 10. Perceba que o gráfico já vai se arrumando aqui, ó. João, ó, 6, 5 e lá em cima 10. Agora aqui no José, vou clicar aqui, podia ir com a setinha do teclado também. O José teve 7, teve 8,5 e teve 5,5. Agora eu vou com a setinha até aqui o Pedro. O Pedro teve 10, teve 9, teve 10. A Joconda teve 3,5, teve 7 e teve 5. Tá? Então, eu coloquei aqui, né, os trimestres, ó, digitei 1 trim, 2 trim, 3 trim, coloquei nome de 4 alunos, tá? E coloquei as notas de cada trimestre desses 4 alunos, e o gráfico automaticamente já foi representando aqui embaixo para mim os 3 trimestres, ó, e cada aluno com as suas notas, tá? Eu posso fechar a tabela depois que eu terminei. Fecho. Opa, não era para fechar, o prof fez errado. Só que ele perdeu o meu título, acho que ele está aqui, peraí, está aqui. Pronto. Podia fechar assim. É que ele estava com duas janelas do PowerPoint abertas aqui, ó, tá? Então eu vim para essa do nosso gráfico aqui. Perfeito, e o gráfico está pronto, ó. Posso mudar o título do gráfico aqui, ó. Clico aqui, tá? Apago esse título que está aqui e vou colocar aqui notas dos 3 trimestres, tá? Então eu tenho um gráfico do João aqui, como é que ele foi no primeiro trimestre, que é o azul, no segundo, que é o laranja, no terceiro, que é o cinza, ó, um comparativo dele, como que ele foi. Ele teve uma nota, ele caiu no segundo trimestre e subiu bastante no terceiro trimestre. O José, ele tinha uma nota, ele subiu no segundo trimestre, mas no terceiro trimestre ele caiu. O Pedro, ele tinha uma nota, ele caiu um pouco no segundo trimestre e voltou a subir de novo no terceiro trimestre. A Gioconda tinha uma nota, ela subiu no terceiro trimestre, no segundo trimestre, e no terceiro trimestre ela caiu um pouco, não caiu tanto quanto no primeiro, mas ela caiu um pouco. Então eu consigo ver aqui, em forma de gráfico, né, o desempenho de cada aluno, as notas que estão indo aqui de 0 a 10, ele assumiu o 0 a 10 quando ele percebeu os números que eu estava digitando na tabela. Era o número 5, número 4, número 7, o máximo que eu digitei foi o número 10, então ele entendeu a numeração do meu gráfico aqui de 0 a 10, certo? Vamos criar um outro gráfico, vou inserir um novo slide aqui, em branco, tá? Vou inserir gráfico, vou pegar aqui o gráfico de linhas, vamos fazer um com linhas, tá? Gráfico de linhas, vou pegar aqui. A gente escolhe qual gráfico de linhas a gente quer, ó, tem diversos aqui, tá? Vou pegar esse aqui. Vamos dar um OK. Ele já traz um gráfico pronto para mim, com a tabelinha, já com alguns números, por isso que o gráfico está aparecendo aqui usando os números que já estão na tabela, tá? Mas eu posso modificar esse gráfico, essa tabela, tá? E aí o gráfico muda automaticamente, ok? Muito bem, vamos lá então. O que a gente vai colocar nesse gráfico aqui, ó? Vamos colocar aqui. Arroz, feijão, arroz, feijão, batata. Vou colocar umas coisas bem simples aqui. Batata e tomate. Pronto. Aí a gente vai colocar aqui alguns meses. Mês de julho. Nessa outra aqui a gente vai colocar o mês de agosto. E aqui a gente vai colocar... Vamos inverter, vamos colocar o mês aqui, ó. Julho, agosto,
setembro e outubro. Acho que o gráfico fica mais bonitinho. E aqui em cima a gente põe o produto, tá? O arroz, tá? O produto que vai ter a cor da linha. O arroz, o feijão e a batata. Vamos tentar pôr mais uma aqui para ver se ele vai assumir. Tomate. Ó, assumiu, ó, criou um tomate que não tinha aqui, tá vendo? Mais uma coluna. Ok? Então eu vou colocar o preço do arroz. O arroz em julho, vamos fazer de conta, tá? O Bruno nem lembra quanto é que estava aqui. O arroz em julho estava 10. Em agosto, ele foi para 12. Em setembro, ele foi para 12,80. Em outubro, ele teve uma queda, ele foi para 11. Ah, faz de conta, né? Porque na verdade está sempre subindo, né, criançada? Então vamos lá, o feijão. Ah, o feijão ele era 12 em julho, ele foi para 13 em agosto, 14 em setembro, 15 em outubro. A batata oscilou. Ela estava em 5,50, ela foi para 4,80, ela voltou para 5,80, depois ela foi para 6. O tomate estava 3, foi para 6, caiu para 4 e voltou e subiu para 8. Tá? Então perceba que eu vou digitando os valores aqui, né? Eu criei alguns meses, criei aqui alguns produtos e o preço desse produto em cada mês. E conforme eu vou digitando, automaticamente as linhas vão aparecendo aqui embaixo, tá? Então, se eu clicar aqui na parte branca aqui da minha folha do meu slide, ó, tá? Eu posso fechar já a tabela também, né? Aí, fechei, tá? Então, você percebe aqui, ó, cada produto está sendo representado por uma cor, né? Ó, o arroz é o azul. Eu vejo como foi o que aconteceu com o preço do arroz de julho até outubro. Então, olha, ele subiu em agosto, em setembro, ó, essa linha aqui representa setembro, subindo aqui, essa bolinha. Ele subiu e depois ele caiu um pouco em outubro. Tá? Você pega lá o feijão. Ó, o feijão foi só uma subida. Foi só subindo de um mês para o outro. A batata caiu, depois subiu o preço, depois manteve, subiu pouquinha coisa, quase que manteve, né? E o tomate, ele teve uma grande oscilação, ele subiu, ele desceu, ele subiu de novo, tá? Então você tem aí o gráfico representando preços, né? Vamos colocar aqui. Preços de alimentos. Preços de alimentos. Pronto, o título do nosso gráfico. Perfeito? Vamos criar mais um agora de um outro estilo. Vamos aqui no slide em branco. Vamos inserir um gráfico e agora a gente vai usar o gráfico de pizza, tá? O gráfico de pizza também tem vários modelos, ó. Tem rosca também, né? Tá? Aqui eu vou pegar o 3D, porque ele é bonito, hein, o 3D. Olha que bonito. Tá? Esse segundo aqui é o pizza 3D. Vamos dar um OK. OK. E beleza. Gráfico de pizza, ele representa só uma coluna de valores. Certo? Só uma coluna de valores. Porque daí cada linha dessa coluna é um pedaço da pizza. Ele é diferente dos outros gráficos, que você pode ter várias colunas, porque aí você tem uma linha para cada coluna, ou uma barrinha para cada coluna. Aqui não. Aqui eu tenho só uma coluna e cada pedaço da pizza é um número que está nessa coluna aqui. É uma linha dessa coluna. Ok? Então, o que a gente vai representar aqui nesse gráfico de pizza? Vamos colocar aqui... Deixa eu pensar um pouquinho um gráfico que a gente pode fazer. Vamos colocar aqui o gráfico de nota também, só que é de uma pessoa só. Tá? Posso até colocar notas do Joãozinho. Tá? E aí aqui, ó, primeiro trim. Não vou colocar primeiro trim, eu vou colocar matemática, geografia. Você pode digitar e apertar Enter, que ele vai para baixo. Ó. Português, Enter. Ciências, Enter. História, Enter.
Tá? Então, você vai fazendo assim, inglês, enter, opa, coloquei um E minúsculo ali, inglês, enter, e depois você volta ali em cima, tá? Se quiser aumentar a tabela aqui, bem na borda aqui, ó, parece essa setinha preta com duas pontas, você arrasta para aumentar aqui. Agora eu vou colocar aqui as notas do Joãozinho. Em matemática, ele tirou 10. Em geografia, ele tirou 8. Em português, ele tirou 10. Em ciências, ele tirou 6. Em história, ele tirou 5. Em inglês, ele tirou 2. Tá? Posso fechar a minha tabela. O gráfico já está aqui, ó. Então eu tenho representando as maiores notas dele, ó, são a cinza e a azul são as maiores notas. Português e matemática são as maiores notas dele, tá? Depois vem essa aqui, que é geografia, depois ciências, depois história e depois em inglês a menor nota, tá? Então, ó, o gráfico de pizza representando as notas do Joãozinho, ok? Deixa eu só ver se a gente consegue. Aqui, se eu clicar o botão direito em cima do. Ah, não, se eu clicar o botão direito, não. Olha que legal aqui, ó. Vou clicar no gráfico, cliquei. Agora eu vou clicar num pedaço da pizza. Ó, cliquei no pedaço laranja. E agora eu vou arrastar o pedaço laranja. Olha que legal. Eu consigo afastar ele dos demais pedaços da pizza. Eu posso fazer isso também, tá? Ó, o amarelo, ó, o verde. Posso fazer isso, afastar os pedaços, tá? E botão direito aqui em cima do gráfico traz algumas opções que a gente pode mexer. Por exemplo, editar os dados. Posso voltar a editar os dados. Ó, ele volta na tabelinha para eu modificar alguma coisa que eu esqueci ou errei aqui. Eu posso editar os dados de novo, certo? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que vocês poderiam fazer. Não, não é aqui. Não. Aqui são as cores, mas você pode fazer, por exemplo, se eu dar dois cliques nesse pedaço laranja aqui, ó, dois cliques no pedaço laranja, vai aparecer aqui, tá? E eu posso vir aqui no balde de tinta, eu posso mudar a cor. Tá? Ah, eu não quero que seja laranja, isso eu quero que seja roxo. Não pode ter a mesma cor de outro pedaço, né? Porque cada cor representa uma matéria. Então, ó, quando eu mudei roxo aqui, automaticamente mudou para roxo aqui o geografia. Tá vendo? Tá? Então, quando eu dou dois cliques num pedaço, ele entra aqui nessa parte onde eu posso mudar as cores, tá? Aí tem sombra, tem brilho, você pode mexer algumas coisinhas aqui, ó. Transparência, tamanho, desfoque da sombra, tá? Ó, a sombra aqui, ó. Tá? Ó, o tamanho tá muito grande, vou tirar um pouco de sombra aqui. Aí. Tá? Criou uma sombra ali, né? Ó. Brilho, borda suave, aqui. Aqui é o ângulo, você pode mexer no ângulo. Ó, gira, tá vendo? Ó? Mexendo no ângulo ele vai girar. Tá? Então você pode, algumas coisinhas dá pra gente mexer, que são as opções aqui. Aqui onde tá opções de série, eu posso clicar na setinha e tem a área de plotagem, né? Que é toda essa área aqui, ó. Então você tem algumas coisas, a área do gráfico, a legenda, que é essa parte aqui embaixo, ó. Eu clico aqui, eu posso fazer algumas mudanças de cor, por exemplo, no fundo, não sei. Ó, cor da borda, no caso ali, né? Pré-definições aqui, ó, tem algumas pré-definições para minha legenda. Tá? Ela vai ficar diferente ali, porque eu estou na opção de legenda aqui. Tá? Ó, título do gráfico. O que mais tem aqui? As séries que foram. As séries que são os pedaços todos, né? Você pode mexer também. E aí você mexe no brilho, na borda, na sombra, né? O que você quiser mexer ali em relação ao seu gráfico. Fechou lá, tá aqui, tá tudo pronto, tá? Aqui também tem a opçãozinha, ó, clicar no botão de mais, eu quero colocar o rótulo dos dados, ó. Tá? Clicar no botãozinho de mais, rótulo dos dados, ele passa a mostrar o número que cada pedaço está representando, tá vendo? Ele passa a mostrar isso, certo? Aí aqui também tem o botão de
para mexer com cores, ó, tá? Tem alguns modelos, né? Por exemplo, vou pegar esse modelo aqui, ó. Ó, tá vendo? Mudou um pouco, né? O gráfico continua 3D, mas tem um fundo cinza, a legenda veio aqui para o canto, né? Ela era embaixo. Os números passaram a ser em porcentagem, ó. Tá vendo? Em porcentagem. Então você consegue mexer algumas opções aí no seu gráfico, tá? Então a gente viu aí, ó, gráfico de barrinhas, gráfico de linhas, gráfico de pizza, tá? Tudo isso no menu inserir, gráfico, e aí você lança os numerozinhos na tabela, porque a real função aí do gráfico é mostrar em forma de imagem, né, em forma de desenho para você, quanto cada valor, cada número representa em relação a um todo, né? Então, espero que vocês façam essa experiência. Quem conseguir aí, tiver o PowerPoint disponível, né? Faça a experiência, tenta montar um gráfico aí. Se quiser tirar um print da tela ou uma foto da tela e mandar para o Prover, eu gosto de ver o trabalho que vocês fazem, fico feliz, tá? E na próxima aula que a gente tiver o encontro Hangout, a gente vai tirar as dúvidas, vai reforçar esse conceito aí e fazer alguma coisa junto, beleza? Um beijo no coração e até a próxima.